inicialmente essa aula aqui para a gente. Bom, né, o que nós temos aqui para abordar sobre o sistema endócrino, pessoal? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês de diferença, para vocês anotarem aí no caderno, é a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor. Então, quando falamos de sistema endócrino, nós temos substâncias químicas que mediam a ação, né, dos componentes desse sistema. Então, a primeira coisa que eu quero diferenciar para vocês é um hormônio, que é a substância química pela qual o sistema endócrino age. Vou botar aqui um hormônio, de um neurotransmissor. Neurotransmissor nós vamos ver que existe no sistema nervoso. Tá bom? Então, como esses termos acabam que se sobrepondo, é o neurotransmissor, tá? Se vocês estiverem anotando aí. Então, como acaba que esses termos se sobrepõem e aparecem com uma frequência muito grande, porque o sistema nervoso ele trabalha em conjunto com o sistema endócrino, formando aquilo que é conhecido como sistema neuroendócrino, né, nós precisamos reconhecer a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor. Bom, pessoal, a primeira diferença é que um hormônio ele age por meio da circulação. Então, ele precisa obrigatoriamente cair na corrente sanguínea para agir em um ponto distante. Ou um ponto próximo, né? Mas o mais comum é agir em um ponto distante da sua origem, do local que secretou esse hormônio. E, por outro lado, nós temos também os neurotransmissores, que agem muito próximos, né, do local onde secretou, e não precisa de corrente sanguínea para exercer a sua ação. Não precisa de corrente sanguínea. Tá bom? Então, ele exerce a sua ação independente da corrente sanguínea. Então, essa é a diferença principal entre um neurotransmissor e um hormônio. Então, o hormônio precisa de corrente sanguínea e age distante, o neurotransmissor não precisa de corrente sanguínea e age em ponto próximo. O hormônio é secretado por uma glândula e o neurotransmissor secretado por um neurônio. Tá bom? O hormônio é secretado por uma glândula endócrina, e o neurotransmissor ele é secretado por um neurônio. Lembrando que há glândulas também exócrinas, só que essas glândulas exócrinas, elas não fazem parte do sistema endócrino, tá bom? O sistema endócrino não abarca as chamadas glândulas exócrinas, somente as glândulas endócrinas. Bom, então bora lá conhecer as características desse sistema endócrino. Primeira coisa, né, a sua secreção, que é o hormônio, é produzido por uma glândula, tá bom? Então, as secreções, que são os hormônios, são produzidos por glândulas. E essas glândulas, elas não precisam de ductos, ó. Então, as glândulas endócrinas, elas não precisam de ductos, tá? Como é o caso das glândulas exócrinas, que precisam de ducto para agir. As glândulas endócrinas, elas não precisam de ducto, tá bom? Elas não necessitam de ducto. Então, elas passam diretamente para a corrente sanguínea. Então, elas agem diretamente na corrente sanguínea, sem a necessidade de um ducto, como é o caso, por exemplo, de algumas glândulas exócrinas. Por exemplo, a parótida, a submandibular, a sublingual. Tá? E essa ação toda das glândulas endócrinas, como já pontuei para vocês, é mediada por essa substância química que nós denominamos como hormônios. Dito isto, nós podemos seguir. Então, aqui apresento para vocês, depois de ter conceituado, a constituição desse sistema endócrino. Então, como já pontuado, ó, glândulas endócrinas, que não possuem ductos, cuja secreção é interna.
tá? E não é cavitária. Interna é o fato de ela não ser cavitária. E o que é, não é, uma secreção, por exemplo, externa ou cavitária? É aquela que cai dentro da cavidade oral, por exemplo, como é o caso das glândulas salivares, que são glândulas exócrinas, como é o caso, por exemplo, do próprio estômago, que secreta ali para uma cavidade dentro do estômago, produzindo ali o suco gástrico. Tá? Então, tudo isso são glândulas exócrinas. Aqui nós temos as endócrinas e essas suas particularidades. Que tem, pessoal, por finalidade, ó, a comunicação de pontos distantes. Por exemplo, a hipófise que está lá em cima com os ovários ou o testículo que está lá embaixo. Então, isso é uma comunicação distante. E essa comunicação ela é totalmente mediada por hormônios. Aí aqui um ponto que eu quero colocar para vocês sobre os hormônios, que são esses mensageiros químicos do sistema endócrino, eles têm uma ação, pessoal, demorada. Tá bom? Então, ele tem uma ação demorada, uma ação tardia. Então, tem uma ação tardia. Então, todo hormônio, ele exerce uma ação muito tardia, porém mais prolongada. Tá? Ação tardia e prolongada. Então, essa é uma característica dos hormônios, pessoal. O T3, o T4, a calcitonina, por exemplo, né? O progesterona, o estrógeno, testosterona, tá? A vasopressina, a ocitocina. Então, todos esses são hormônios que têm uma relação, não é, de ação tardia. Enquanto o neurotransmissor é extremamente veloz na sua ação, aqui o hormônio ele é extremamente lento, só que quando ele age, ele demora mais a sua ação. Tá? Então, ele demora a agir e quando age, essa ação tem uma demora também para terminar. Então, é uma ação prolongada. Por isso que eu coloquei ação tardia e prolongada. Então, ele promove o controle, né, do nosso sistema interno, ou seja, da chamada homeostase, auxilia no metabolismo, como, por exemplo, né, os hormônios secretados pela tireoide e paratireoide, que medeiam o metabolismo do cálcio, promove também dessa forma, como já mencionado para vocês, a integração de estruturas em pontos distantes no corpo, ou seja, como mencionei para vocês, a hipófise e a tireoide, a hipófise e a suprarrenal, a hipófise e o testículo, a hipófise e o ovário, que são glândulas, então há uma comunicação, integração de estruturas distantes e elas precisam agir conjuntamente. E há momentos na vida em que isso está desregulado fisiologicamente. E eu já pontuei para vocês em uma das nossas primeiras aulas. Qual era esse momento, pessoal, em que nós tínhamos uma desregulação fisiológica hormonal? Durante a puberdade. No climatério? Muito bom, no climatério. Então, o climatério é um bom exemplo onde a gente tem, por exemplo, o desbalanço do metabolismo do cálcio, como nós já falamos sobre isso, né? Perfeito. Então, observe, é um dos sistemas que eu particularmente gosto muito, esse sistema endócrino, justamente por conta dessa sua complexidade. E aqui nós temos a classificação de acordo com a topografia, ou seja, de acordo com a localização das glândulas, pessoal. Então, de acordo com a sua localização, nós podemos, né, classificar essas glândulas. As glândulas que estão na cabeça, bora lá. A glândula pineal e a hipófise. Alguém sabe me dizer qual é a função da pineal, pessoal? Função da pineal. Alguém pontua para mim essa função? Tá, essa produção de melatonina, ela exerce qual função, então, a melatonina? O sono? O sono? A regulação do ciclo circadiano não chega a ser o sono, tá bom? Então, tenha cuidado com isso, que as pessoas acham que se tomar, por exemplo, melatonina, vai ter um bom sono. Não.
ela tem uma regulação do ciclo circadiano, dos ciclos circadianos. E um dos ciclos circadianos é o ciclo sono-vigília. Não obrigatoriamente você vai dormir melhor, você vai ter uma regulação do ciclo circadiano. Você vai dormir mais, tá bom? Então, ela regula um dos ciclos circadianos. E o que é um ciclo circadiano? Responde aí para mim, Lia. Lia já deve estar dormindo aí do outro lado. Responde aí para mim, Lia. O que é um ciclo circadiano? Bora lá, Thalisson também. O que é um ciclo circadiano, galera? Bora lá. Falei demais aqui, agora é a vez de vocês falarem também. Eu tô igual aquele professor chato, né? Chamando o nome dos alunos para os alunos falar e os alunos estão tudo enrolados no lençol. Alguém sabe me dizer o que é um ciclo circadiano? Então, para vocês que estão anotando aí, pessoal, é um ciclo que dura em torno de um dia. É um ciclo que dura em torno de um dia, tá bom? É um ciclo circadiano. Um exemplo de um ciclo circadiano, pessoal, é o ciclo sono-vigília, que dura em torno de um dia, o acordar e o dormir. Então, é algo cíclico. Tudo na vida é cíclico. Tudo sem exceção. Tudo na vida é cíclico. Desde o batimento do coração, né, até o nosso acordar e o nosso dormir. Porém, tem outros ciclos também que a pineal, de certa forma, não regula diretamente. Por meio da Júlio, Oi, desculpa, o senhor pode dar outro exemplo de ciclo circadiano? posso, claro. Antes de eu dar esse outro exemplo, entenda o que é um ciclo ultradiano. Mas vamos lá. Ó, por exemplo, um exemplo de ciclo circadiano é o ciclo das catecolaminas. O que é isso? A dopamina, né, a noradrenalina, enfim, alguns neurotransmissores. Então é por isso. Opa, tem uma colocação aqui da Joyce. Deixa eu ver aqui que é importante. Estou no médico hoje em sua aula. Caso o senhor me chame e eu não responda. Não se preocupe não, Joyce. Não se preocupe, tá bom? Então, outro exemplo de ciclo circadiano é esse ciclo das catecolaminas. Não sei se vocês perceberam, quando a gente está doente, geralmente a doença ela se agrava à noite. Vocês já perceberam isso? Faz um pico febril à noite, tem um grau de piora também à noite. Então, isso tem relação com esse ciclo das catecolaminas, não é? Então, que é um tipo de ciclo circadiano também. Tá bom? Consegui dar um outro exemplo para você que tinha me perguntado aí? Sim, obrigada. Beleza, vamos em frente. E os ciclos ultradianos. O que é um ciclo ultradiano? É um ciclo que dura para além de um dia. Alguém consegue exemplificar para mim um ciclo ultradiano? Alguém consegue me dizer? Quero um exemplo de um ciclo ultradiano. O ciclo menstrual, pessoal. Então, o ciclo menstrual é um tipo de ciclo ultradiano. Tá certo? Então, a pineal, nós vamos ver mais à frente. A pineal... Opa, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Era eu perguntando se tinha outro ciclo além do menstrual. Deixa eu ver se eu recordo algum outro ciclo ultradiano. Ciclo ultradiano. Tem o ciclo da produção de espermatozoide masculino também, que é um tipo de ciclo ultradiano. Deixa eu ver outro, viu? Porque geralmente esse ciclo ultradiano tem relação, não é, com as gônadas, principalmente com as gônadas. Então tem esse do ciclo menstrual e tem esse também da espermatogênese, que também é um ciclo ultradiano. Tá bom? Então, ciclo ultradiano é todo e qualquer ciclo que tem duração para além de um dia. A pineal tem funções, pessoal, muito interessantes. Toda a função da pineal, como a Glenda tinha colocado aqui, está relacionado com a produção de um hormônio que é a melatonina. E essa melatonina, a sua produção é regulada pelo ciclo claro-escuro. Então, esse ciclo claro-escuro, que é um ciclo também circadiano, regula a produção da melatonina pela pineal. Então, quando no escuro, produção de melatonina, quando no claro,
inibição da produção de melatonina. Então, essa melatonina, que é secretada exclusivamente pela pineal, ela tem função antigonadotrópica. Tem função antigonadotrópica. E o que é uma função antigonadotrópica, pessoal? É uma função que inibe as gônadas. É por essa razão que os tumores da pineal geram uma condição denominada de puberdade precoce. Então, puberdade precoce por conta da alteração dessa função aí da pineal, que é a função antigonadotrópica, tá bom? Mas você pode ter puberdade precoce sem ter um tumor aí? Pode sim ter puberdade precoce, mas a causa mais comum de puberdade precoce são as alterações da pineal. Não, é um problema adquirido, Glenda. É um problema adquirido e não de causa familiar, de causa genética, tá bom? Puberdade precoce. Agora tem que ver, pessoal, porque puberdade precoce, eu falo, por exemplo, uma criança com 7, 8 anos de idade, por exemplo, tá? Porque as questões mudaram sobre a puberdade, não é? Principalmente em virtude da alimentação. Então a puberdade ela vem, não é, cada vez mais cedo, mas não, por exemplo, aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade. Tá bom? Então, quando eu falo puberdade precoce, é nessa idade. Então nós temos a hipófise também, com as suas duas porções, coordenando, não é, todas as outras glândulas, pessoal. Todas as outras glândulas estão sob o domínio da hipófise, tá? Então as glândulas cervicais, tireoide, a paratireoide, esses distúrbios tireoidianos são muito comuns, né? Muito comuns. Uma glândula que está na transição cérvico-torácica, o timo. Alguém sabe dizer qual é a função do timo? Qual é a função do timo? Alguém diz aí para mim? Vou aguardar vocês me responderem. Qual é a função do timo? Mais alguém? O timo tem função de defesa, né? Tem a função de defesa, como a Glenda colocou aqui. Rapaz, Duda, você não sabe o que é o timo? Como foi que vocês fizeram aí no ensino médio? Vocês não viram um timo? Um timo que é uma glândula que está bem em frente ao coração, em cima do coração. A vida é assim mesmo, Glenda. A gente tem que... Esse nosso HD aqui, que é o cérebro, tem que recordar de muita coisa. Então, beleza? O timo é essa glândula aí que está relacionada, né? Como a Glenda colocou aqui, segundo ela, a fonte do Google, e está relacionada ao sistema de defesa, ao sistema imune, né? Com a maturação dos linfócitos. Só que a sua ação ocorre principalmente na infância, pessoal. Depois essa glândula, ela tende a retrair, tá? E ela só volta a funcionar em condições patológicas graves, tá bom? O coração, vocês sabiam também que o coração é uma glândula em produção de hormônios, vocês sabiam? Não, professor. Pois bem, o hormônio natriurético atrial, que eu vou mencionar mais para frente para vocês, não se preocupem em anotar agora, não é? É um hormônio que é produzido pelo coração e que age sobre os rins, chamado hormônio natriurético atrial. Então, anotem aí. Júlio, repete, Oi? por favor. O hormônio ou peptídeo natriurético atrial, tá? Então, geralmente é secretado pelas glândulas musculares do coração. Então, tem uma função muito forte, pessoal, no controle da pressão
tá? Ou seja, o controle da pressão arterial, bem como o volume de sangue. Se eu controlo a pressão, eu também controlo o volume. Tá? Então, se o volume está grande no coração, ou seja, né, tem muito volume, a pressão está alta, secreta esse peptídeo natriurético atrial e ele age no rim, tá? Exercendo esse controle aí da volemia e, consequentemente, da pressão. Temos glândulas abdominais também, como as suprarrenais, o pâncreas, que é uma glândula tanto endócrina quanto exócrina, o estômago, intestino delgado, o rim, as glândulas pélvicas, nós temos os ovários, a própria placenta também, com beta-HCG, né? Os testículos são exemplos, bons exemplos aqui, né, de glândulas também endócrinas. Há alguma dúvida aqui, pessoal? Ó, então, mostrei para vocês as glândulas da cabeça aos pés, tá bom? E agora nós vamos falar das suas funções de maneira isolada. Vocês querem perguntar algo? Alguém quer perguntar algo? Assim, não é da anatomia humana, né? Mas por que que os animais, os mamíferos em geral, eles comem a placenta? E Vixe, por que que a gente não faz isso? eu não sei não te dizer isso não. Não sei te dizer. Porque eu tava vendo um vídeo outro dia, né? E aí o cara falou que é muito importante para a mãe animal ela comer a placenta. Não sei te dizer. Tô vendo aqui, ó, no reino animal, a alimentação da placenta é conduzida pela necessidade de nutrientes após o estresse do nascimento. E alguns cientistas também teorizam que ao comer a placenta, o animal vulnerável não está removendo vestígios de sangue que de outra forma poderia ser uma trilha para presas também. Então, aparentemente, pelo que é colocado aqui, parece ter uma relação aí com a própria sobrevivência, né? Então, não sei, né? Não tenho experiência com isso e não tenho entendimento disso porque humanos comem a placenta também. Beleza? Mas, sim, eu já vi falar sobre isso. Então, Obrigada. nada. Então, nós temos aqui o chamado sistema, pessoal, neuroendócrino. Como eu disse para vocês, não tem como a gente dissociar o sistema endócrino do sistema nervoso. Tá? Não tem como dissociar a ação desses dois, sistema endócrino do sistema nervoso. Então, eles trabalham conjuntamente, formando o denominado sistema neuroendócrino. E aqui, uma vez que a gente está falando de sistema endócrino, esse sistema nervoso, observe algumas características de diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Bom, como já falei para vocês, quais são as moléculas mediadoras? No sistema nervoso, neurotransmissores. No sistema endócrino, hormônios. E nós já vimos algumas diferenças quanto a isso. Por exemplo, local de ação, neurotransmissor próximo, mas os hormônios longe. As células-alvo, né, agem em todo o corpo, os hormônios, e o sistema nervoso, geralmente em células musculares. O tempo da ação, né, o sistema nervoso, por meio de neurotransmissores, é rápida, né, e o sistema endócrino dura muito tempo, né, para iniciar a sua ação. E a duração da ação, o sistema nervoso, por meio de neurotransmissores, tem uma ação rápida, de duração curta, e o sistema endócrino, por meio dos hormônios, tem uma ação demorada e prolongada. Tá bom? Então, esse quadro aqui, eu mostro para vocês a diferença entre um e outro, tá bom? Há alguma dúvida nisso aí? Vocês querem perguntar algo, pessoal?
Então vamos em frente. Júlio, tu tá me Oi? ouvindo? Tô ouvindo. Eu mandei uma mensagem no chat, mas acho que tu não viu. É pra perguntar se os hormônios são liberados no sangue, na corrente sanguínea, né? Isso, para ser hormônio tem que estar na corrente sanguínea. Pronto, tá ok, obrigada. Beleza? Para ser hormônio, obrigatoriamente tem que estar na corrente sanguínea. Vamos em frente. Então, mostrando aqui para vocês, pessoal, as chamadas glândulas exócrinas. Essas glândulas exócrinas, elas não têm relação com o sistema endócrino, tá bom? Só estou pontuando aqui para vocês saberem disso. E quando for falar, por exemplo, das glândulas salivares, que é um bom exemplo de glândulas exócrinas, não pensar que faz parte do sistema endócrino. As glândulas sudoríparas, sebáceas, mucosas, digestivas, salivares. Então, nenhuma delas fazem parte aí do sistema endócrino. Tá? E aqui mostrando para vocês que o eixo hipotálamo hipofisário, né, controla quase todas as glândulas. Então, mostrando para vocês que o hipotálamo ele controla a pineal, a hipófise, a paratireoide, as supras renais, tireoide. Então, todas essas glândulas estão sob influência, pessoal, estão sob a influência do sistema nervoso por meio do hipotálamo. E a nossa próxima aula não, eu vou tentar dar essa aula no presencial, que seria na próxima semana, na terça-feira. Tá? Aí eu falo de sistema nervoso para vocês. Estou mostrando para vocês que o hipotálamo controla todas essas glândulas que eu já pontuei. Bom, então quais são as funções do hormônio? Primeira coisa, pessoal, os hormônios têm por função manter a homeostase do corpo. O que é homeostase, pessoal? É o equilíbrio. Né? Então, o corpo, né, geralmente está em equilíbrio, produzindo mais um componente uma hora, depois menos, e assim sucessivamente. Né? Então, as funções internas, elas precisam estar em equilíbrio. E esse equilíbrio das funções internas nós chamamos de homeostase. E um dos componentes que auxiliam na manutenção aí da homeostase são os hormônios. Tá bom? Controlam também o desenvolvimento e o crescimento, como já mencionei para vocês. O hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento. Né? As funções, né, desenvolvimento das gônadas. Né? Então, por isso, regulam também o funcionamento do sistema genital feminino e masculino. Os ciclos circadianos também, que são regulados por esses hormônios. Então, tá? São algumas ações, algumas funções dos hormônios. Alguém quer perguntar mais algo disso aí? Pois bem, então vamos em frente. A glândula pineal, pessoal, é a nossa primeira glândula. Ela está numa região chamada de epitálamo, que é lá no diencéfalo, nosso cérebro. Tá? Então, ela está colocada no nosso cérebro, tá certo? Lá em cima, no diencéfalo, na região chamada de epitálamo. Ela não é uma glândula par, ela é uma glândula única, portanto ímpar, diferente, por exemplo, das paratireoides, diferente, por exemplo, das suprarrenais, são glândulas, né, que têm outras. Então, a pineal não tem isso. E a sua principal ação é mediada por um hormônio chamado de melatonina. Tá? Melatonina, que essa melatonina é produzida de acordo com o ciclo claro e escuro. Né? Então, tem diversas funções, como já mencionei para vocês, como essa função antigonadotrópica. Tem função também relacionada ao ciclo circadiano, que é um dos ciclos, é o ciclo sono-vigília. Tem função pró-apoptótica também, regulando aí a morte celular programada. Tem função, além dessas que eu citei para vocês, antioxidante também. E a pineal permeia também algo um tanto quanto místico. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que algumas pessoas atribuem a alma à pineal, e é algo muito antigo que vem da filosofia mesmo.
René Descartes colocava isso há muito tempo, que a pineal era o centro da alma. Só que, na verdade, isso é um mito. Tá bom? Aí, Júlio, a melatonina, ela regula esse ciclo circadiano. Os outros hormônios são afetados nesse ciclo circadiano, porque eu sempre ouvi falar que também o GH, o hormônio do crescimento, é a partir de um certo horário da noite que é produzido e tal. Isso, sim, com certeza. Com certeza. Então é porque é o seguinte, ó, a ação é essa, né? Você está ali diante de um estímulo luminoso ou escuro, né, que não deixa de ser estímulo. Nós vamos ter uma ação regulada principalmente pelo hipotálamo, que recebe esses estímulos de claro e escuro, e faz com que a pineal, através de algumas conexões, produza mais ou produza menos melatonina, que regula os vários ciclos circadianos. E eu dei exemplo apenas de um, que é o ciclo sono-vigília. Mas, por exemplo, o ciclo de produção do GH, que também é um ciclo circadiano, também é mediado pela melatonina. Então, existem momentos chaves para a produção desse GH também. E não só do GH, mas de outros hormônios que estão sob o controle da melatonina. Uma vez que... Uma pessoa... Oi? Pode continuar, vai. Não, depois eu faço. Pode falar. Então, uma pessoa que acorda muitas vezes à noite para ir no banheiro, ela tem o hormônio ADH, antidiurético, diurético, Sim. está desregulado Pode... por causa da melatonina? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Esse ato está relacionado principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, à maturação de uma outra área do sistema nervoso. Né? Mas isso também pode acontecer em virtude da desregulação do ADH, mas o mais comum, por exemplo, durante a infância é a maturação do sistema nervoso. Porque isso, assim, essa informação que você colocou não é algo geral. Por exemplo, na infância, tem algumas áreas que elas começam a ser maturadas, até que você, por exemplo, não acorde à noite, que é muito comum durante a infância, né, o fazer o xixi na cama, ou acordar com frequência, que está relacionada à maturação. Porém, se isso acontecer numa idade mais avançada, aí você pode pensar em uma desregulação do ADH. Certo? Mas todo e qualquer hormônio, ele tem um ciclo de produção. Mais à noite ou mais durante o dia, e tudo isso é regulado pela melatonina e, por sua vez, pela pineal, que é a estrutura que produz a melatonina. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Acho que não. Vamos em frente, então. Então, a sua ação relacionada à produção da melatonina, não é essa questão do escuro e do claro. Então, observe, tem importância reguladora aqui na adenohipófise, não é, na neurohipófise, no pâncreas também, suprarrenal, gônadas. Né? Então, por isso que a pineal também regula essa questão do metabolismo da glicose, pessoal. E por isso tem uma relação também importante com uma doença chamada de diabetes. Certo? Então, veja que está tudo agindo de maneira conjunta. Vamos lá para a hipófise agora. Então, a hipófise é a chamada glândula mestra, né? Uma vez que coordena a atividade das demais glândulas. Ela é dividida em duas partes, tá? Tá dentro do crânio ali, relacionada ao hipotálamo, e ela repousa em uma fossazinha chamada de fossa hipofisária. Então, a fossa está no osso e ela está colocada dentro do osso. Então, dividida em duas porções, em uma hipófise anterior, ou adenohipófise, e uma hipófise posterior, chamada de neurohipófise. Tá? Aqui só mostrando a irrigação, porém eu não quero que vocês se atenham a essa irrigação, porém eu quero que vocês conheçam isso aqui, ó. O sistema ou circulação porta mesmo, hipofisária, tá bom? Então, o sistema porta-hipofisário consiste em uma vasta quantidade de vasos ao redor da hipófise. E qual é a finalidade de ela ser ricamente vascularizada? Como ela produz muito hormônio, pessoal, esses hormônios precisam ganhar de maneira eficaz a circulação, o sangue, para ele poder agir.
Tá bom? Então é por essa razão que nós temos essa grande quantidade aí de vasos ao redor da hipófise. Tá? Que é o sistema porte-hipofisário, tá bom? Calma aí que eu tô vendo agora o chat aqui que tem coisa demais que vocês botaram aqui. Ô Glenda, deu certo essa questão do pâncreas para vocês? O da ilhota pancreática está relacionado principalmente à parte endócrina, tá bom, Glenda? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. As células alfa e as células beta, que estão relacionadas à produção de insulina e de glucagon, tá bom? E, Laura, sim, no caso, sempre na corrente sanguínea. Para ser hormônio tem que estar na corrente sanguínea. Glenda, mais uma vez voltando aqui, é porque algumas pessoas atribuíam, algumas outras ainda acreditam nisso, né, que a alma do indivíduo está ali na pineal, né? Só que isso aí não tem base nenhuma, tá? Júlio, outra coisa aqui que eu vi uma dúvida. É uma mulher que sofre de insônia depois do climatério, pode ter relação com os hormônios? Obviamente, né? Não, pode não. Tem relação com os hormônios. Tem relação com os hormônios. É por isso que é muito comum, principalmente no ato de envelhecer na mulher, né, essa fragmentação do sono. A fragmentação do sono, os distúrbios do sono, sonolência excessiva diurna. Vocês têm vô e têm avó. Vocês percebem que eles cochilam muito durante o dia? Não sei se vocês percebem, para quem tem vô e vó em casa, eles cochilam muito, muito, muito. Minha avó mesmo tá rezando o terço ali, do nada tá dormindo. Então, eles... Não, Glenda. Eles têm muito essas disfunções e essa sonolência excessiva diurna justamente por conta dessa alteração do metabolismo em virtude das alterações hormonais. Tá bom? Então, é comum sim. E aqui, pessoal, mostrando para vocês primeiro os hormônios relacionados à adenohipófise. Então, os hormônios da adenohipófise. Nós temos o hormônio do crescimento, o GH, o hormônio tireoestimulante, relacionado à ação sobre a tireoide, o hormônio folículo estimulante, relacionado às gônadas, bem como o luteinizante, a prolactina, está relacionado principalmente à produção e à secreção, produção não, na verdade, a secreção de leite nas mulheres e também a contração aí do útero. O hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na suprarrenal, e esse hormônio chamado de melanócito estimulante. Já os hormônios da neurohipófise só são dois. A adenohipófise tem aquele monte, e a neurohipófise só dois, que é a ocitocina, né, e a vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético, que é o ADH. E também está relacionado ao controle pressórico e volêmico, né, da corrente sanguínea. A glândula tireoide, pessoal, ela tem esse formato aqui, ó. Ela tem um formato de escudo, né, com dois lóbulos e um istmo. Então tem um lobo direito, um lobo esquerdo e um istmo. Está à frente da traqueia, da laringe ali, e a sua ação está relacionada a alguns hormônios, ó. Hormônio T3, o T4, né, a calcitonina, que são hormônios que, por sua vez, estão atrelados à regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo. Tá? São hormônios que controlam o metabolismo do cálcio e o metabolismo do fósforo. Então, mostrando que todas as glândulas, pessoal, vocês vão observar aqui que elas são ricamente vascularizadas. Todas as glândulas são ricamente vascularizadas. Justamente por conta que a ação dos seus hormônios precisa de sangue para agir.
Por outro lado, a paratireoide, ó, tá, que está situada posteriormente à tireoide, são 4, e a sua ação está relacionada principalmente ao paratormônio, que também regula o metabolismo de cálcio e de fósforo. Tá bom? Vamos em frente. O coração, já disse para vocês que as células musculares cardíacas tem também a produção desse fator ou peptídeo natriurético atrial que controla a volemia e a pressão. Então, a função do coração aí no átrio direito, nós temos a produção desse peptídeo natriurético atrial. Peptídeo natriurético atrial. As glândulas suprarrenais. Nós temos diversos hormônios produzidos pela suprarrenal, pessoal. Muitos hormônios. Tanto pelo córtex da suprarrenal, quanto pela sua região medular. Então, desenhando a suprarrenal, ela se assemelha a um chapéu. Né? Ela tem uma porção aqui interna, que é a sua medula, e aqui o seu córtex. Ó. Então, o córtex é sempre a porção mais externa de algo, tá? Então, o córtex da suprarrenal e a medula da suprarrenal, que é a porção mais interna. Então, cada uma tem a produção de um determinado componente de hormônio. Então, o córtex da suprarrenal, esse córtex da suprarrenal, nós temos os hormônios mineralocorticoides, glicocorticoides e os hormônios androgênicos, tá bom? Então, esses são os principais hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal. Alguém tem alguma dúvida? Geralmente, esses hormônios, os mineralocorticoides, pessoal, são hormônios esteroides, tá? Que estão relacionados, por exemplo, à regulação de sódio e água no corpo, tá bom? Professor, Oi. se os hormônios precisam dessa atuação do sangue, né, para eles funcionarem, então se uma pessoa tiver, por exemplo, um caso de anemia forte, automaticamente pode dar problema hormonal nela? Não, porque a anemia está relacionada a uma outra condição, que é o carreamento né, dos componentes ali na hemácia, e não o hormônio ele não precisa ser carreado pela hemácia. Ele transita livre. Tá? Então, lembrar que a anemia está relacionada a um problema na formação da hemácia. Tá? E o hormônio ele transita livre. Entendi, eu pensei que se tivesse, tipo, alguma alteração sanguínea, pudesse mudar esses hormônios também. Valeu. Alguma dúvida a mais? Já, por outro lado, pessoal, esses hormônios aqui, ditos como glicocorticoides, também são produzidos pelo córtex, né? Estão relacionados ao metabolismo aí do carboidrato, tá bom? Então, estão relacionados ao metabolismo do carboidrato e, além disso, também auxiliam na resposta inflamatória, tá bom? Então, enquanto os mineralocorticoides estão relacionados ao controle da água, da pressão, por meio do sódio, os glicocorticoides estão relacionados aí ao controle, principalmente do carboidrato, metabolismo do carboidrato, ou seja, do açúcar, e tem relação também com a resposta inflamatória, promovendo a sua redução. E aqui, esses hormônios androgênicos. O que é isso, pessoal? Nós temos a ação da testosterona, principalmente, tá? É a testosterona que é produzida aí no córtex da suprarrenal também. Então, por isso que tem testosterona tanto no homem quanto na mulher. Vamos em frente. Já a medula da suprarrenal, nós temos a ação da adrenalina, tá? Bem como da noradrenalina também.
São ações relacionadas aí à chamada medula da suprarrenal, tá bom? São hormônios geralmente estressores. Então, mais uma vez mostrando que é ricamente vascularizada, mas nós não vamos nos ater nisso. E agora, o que vocês perguntaram sobre o pâncreas, né? A ilhota pancreática. Então, observe quais são os hormônios produzidos aí pelas ilhotas pancreáticas. Nós temos a insulina. Qual é a função da insulina, pessoal? Regular os níveis de glicose no sangue. Muito bom. A regulação dos níveis de glicose. Alguém sabe qual é a função da somatostatina, também produzida pela parte endócrina do pâncreas? Ó. Então, essa somatostatina, pessoal, está relacionada principalmente à inibição, tá, da secreção do GH. Então, a somatostatina está relacionada à inibição da secreção do GH, que é o hormônio do crescimento. Isso, e nós temos também aí o glucagon. Então, o glucagon também é um outro hormônio produzido pelas ilhotas pancreáticas, e observe, ó, cada uma por uma célula específica. Tá? Então, esse glucagon tem por finalidade aí uma ação que se contraria à ação da insulina, tá? Elevando principalmente o nível de glicose no sangue. Então, esses são os hormônios relacionados ao pâncreas. Ó. Então, o pâncreas também ele é uma glândula exócrina e endócrina, tá bom? Porém, nós vamos pontuar somente a sua função endócrina aqui. Tá? Então, mostrando só a irrigação, não precisa se ater a isso. A placenta, ó. Então, a placenta está relacionada à produção disso aqui, ó. É a gonadotrofina coriônica humana, não é? Que isso aqui também é utilizado para quê, pessoal? Alguém sabe dizer? É para descrever a gravidez? Isso. Então, HCG? os testes de gravidez. Tá bom? Isso aí é utilizado para os testes de gravidez. Os ovários, por sua vez, nós já comentamos sobre os ovários, os seus hormônios produzidos estrogênio e a progesterona. Nós já falamos isso no sistema genital feminino. Né? E os testículos, por sua vez, relacionados à produção de testosterona. Seria a nossa última glândula aqui. Então, pessoal, no mais, é isso sobre o sistema endócrino. Tivemos aqui quase uma horinha de aula. Eu vou me organizar aqui para ir para a Unicristos, para dar uma aula prática lá, e eu encontro vocês no horário EF, tá bom? Eu vou mandar esses slides para vocês, e antes de vocês saírem, eu vou fazer a chamada. Aguardem só um pouquinho. Aguardem só um pouquinho para eu fazer a chamada aqui.